Olá, querido ouvinte, a graça e a paz. Mais uma vez estamos juntos e hoje um dia muito especial para mim, né? De poder estar com os missionários Lucas e Juliana Oliveira. Eles estão trabalhando 5 anos na Mongólia e é com muita alegria que hoje vamos no programa Betelinos em Ação, gente que faz a diferença no reino de Deus, entrevistá-los, saber um pouco mais do seu trabalho, a sua vocação, como foi seu chamado, como eles chegaram no nosso seminário. E é com muita alegria hoje que eu quero apresentar o Lucas e a Juliana, né? Eu quero saudá-los e dizer que vocês são muito importantes para todos nós, principalmente do Betel brasileiro em São Paulo, né? O Lucas e a Juliana, eles são missionários da APMT e da CRU Brasil, e estão trabalhando na Mongólia. E eu vou dar esse momento, passar a palavra para que eles possam dar uma saudação, né? Dizer um pouquinho mais sobre eles, sobre a formação deles. Lucas e Juliana, a palavra está com vocês, queridos. E aí, pessoal, tudo bem? Futuros betelinos, aqueles que já foram, né, que ainda estão. Saúdo a todos aí com essa paz e alegria que vem desse nosso Senhor e Salvador, Jesus. Muito bom ouvir essa palavra betelinos. Vem um filme na minha mente e eu estou muito grata de poder estar aqui também. Isso aí. Amém. Bom, para começar, eu gostaria que vocês pudessem, assim, brevemente contar como foi a conversão de vocês. Olha, a minha conversão se deu aqui no interior de Minas Gerais, onde eu estou agora, né? Estou aqui de passagem para uma visita aos meus pais. E eu estava no último ano de universidade, né? Na época eu estudava desenho industrial e eu vinha de uma crise muito grande, uma crise existencial. E que ao mesmo tempo que eu tinha tudo, eu não tinha nada, né? Não tinha nada que que pudesse me satisfazer. E foi num retiro aqui, que eu fui convidado para esse retiro, numa programação desse retiro, onde se deu o meu encontro com Jesus, ou o encontro dele comigo. Né? Então foi lendo o texto de Filipenses 2, né, que fala da humildade de Cristo, né? E o apóstolo Paulo ali orienta os filipenses a seguir o exemplo de Cristo, que foi servo por humildade, não por orgulho, né? E aí tinha duas perguntas para fazer. Uma era, quais são os meus pecados, né? Depois que a gente lesse o texto. E a segunda era, qual é o seu plano para a minha vida? E o Senhor resolveu responder aquela oração que era tão profunda e importante para a minha vida. Ele me mostrou quem eu era, coisa que eu não sabia, que eu não via, né? E também me apresentou o seu amor, o seu plano, o propósito para a minha vida, né? Então, a partir dali, ele limpou os meus pecados e me deu uma chance de viver plenamente. E dali para frente, a palavra de Deus tem feito sentido para a minha vida, encontrei a vocação, né, de ir aos não alcançados, né, me coloquei a me preparar ali, se foi 12 anos, e o Betel foi parte disso, né? E hoje estamos ali servindo na Mongólia, né, após essa transformação de Deus. E a Juliana tem uma história bem parecida aqui, né, João? Eu quero, porque foi através de um betelino. Foi um betelino que alcançou Juliana. Foi Jairo, ele estudava no Betel. E era um rapaz que ia em casa fazer cultos do lar, né? Cultos domésticos com a minha irmã, que já era cristã, a mais nova. E eu não gostava de participar, eu era bem avessa, assim. Quando eu recebia folhetos na rua, eu rasgava também. Chegava em casa, se estivesse tocando louvor, eu pedia para desligar. Só que aí eu estava numa fase bem crítica, assim, né? Com a vida mesmo, né? Com vários problemas em relação com meus pais. Já não existia mais. Minha mãe, a gente ficou 2 anos sem se falar. Relacionamento amoroso também. Estava assim, me sentindo super quebrada, né? Foi quando eu ouvi Jairo falando que Jesus me amava. Eu estava descendo as escadas, que era um sobrado, eu lembro a casa da minha mãe, e ele parou assim com os olhos dele, olhou bem no meu olho e falou, Jesus te ama.
Eu já tinha ouvido isso outras vezes, mas daquela vez foi assim, o Espírito Santo mesmo falando comigo. E eu senti aquilo de que era verdade, eu senti uma verdade no olhar dele. E eu falei, nossa, alguém me ama assim? Eu preciso saber quem é. E eu falei, então tá, quem que é esse Jesus aí que você fala que me ama? Mas eu falei, tirando uma onda, mas com vontade desejosa de saber. E aí eu comecei a participar dos cultos que eles faziam uma vez por semana em casa. E tinha louvor, ele tocava, né? O pessoal... eu comecei a querer ouvir aqueles louvores, né? Foi assim, foi sendo gradual, porque ele foi me levando em algumas igrejas, e aí eu aceitava Jesus, levantava a mão, aceito. Aí ia numa outra igreja, um encontro de jovens, aceito, aceito. Tudo eu aceitava, eu queria saber desse amor, eu queria me entregar, queria mudar de vida. Só que aí teve um dia especial que ele me levou num culto, e a mensagem era: Deus meu, por que tu me abandonaste? E nessa palavra Deus falou, eu entendi, né, que naquele momento, Deus se distanciou de Jesus, porque naquele momento ele estava carregando os meus pecados ali, né, e é o pecado que separa. Eu entendi que eu era pecadora. E aí, né, desabei a entender, a chorar e ver, né, a minha vida de pecado, que eu não matei, não roubei, né, não tenho pecado, mas ali caiu a ficha de que eu era pecadora e que eu precisava de uma salvação. E foi lindo, assim, né? E aí tem sido, né? Esse relacionamento tem crescido E com é Cristo. interessante que o Jairo estava fazendo a aula de discipulado. É isso que eu ia falar. Ele estava tendo aula de discipulado no No Betel, Betel. tinha que fazer com E a alguém. Juliana foi a cobaia do Jairo. Cobaia. Mas foi muito usado. Ele fez o treinamento, né, de discípulos que tinha que fazer, era uma matéria, né, um trabalho, e ele fez comigo. Então, todas as dúvidas eu perguntava, ele tirava minhas dúvidas, a gente lia a Bíblia juntos. E aí, até que eu falei para ele, acho que vai ser uma próxima pergunta, né? Como que eu conheci o Betel? Vou deixar mais para frente. Mas foi ele também que me indicou. Paula. Parou? Caiu energia. Mas já fica gravado, né? E agora? Ficou gravado? E agora, Paulinha? Depois dá para editar o vídeo? Acho que dá, né? Então, eu tenho que começar tudo de novo. Eu tô ligando aqui rapidinho. Juliana. Mas eu acho que não, porque tá gravando aqui ainda. Na hora que você entrar na sala, vai continuar gravando. E aí, quem for, antes de publicar, pode editar o vídeo, fazer o corte e publicar. Não vou pôr esse negócio assim, pra ficar mais alto assim. Fica mais bonito, eu prefiro. Vamos dar uma ajeitada. Preparar o cenário. Tá ótimo, não deixa assim mesmo. Pode colocar em cima disso aqui. Voltou. Pronto, aí, ó. Tá vendo? Ó, continuou gravando, ó. Caiu aqui ao vivo? Acontece, né? Então vamos dar continuidade. A gente faz o corte depois. Então vamos dar continuidade. Juliana, você conseguiu testemunhar tudo? Sim. Resumidamente. Então tá bom. Então tá, vamos passar para outra pergunta. Você conheceu e decidiu fazer o seminário? Acho que eu posso continuar e depois o Lucas fala. Bom, como eu havia falado, foi um betelino, né, quem me evangelizou, cheio da unção recebida do Betel. Mas foi mesmo, porque o Betel ele tem esse viés missionário, né? Então era um rapaz assim muito evangelista mesmo. E aí, quando eu estava estudando a Bíblia com ele, eu fazia várias perguntas, né? Comecei a frequentar uma igreja, fui batizada. Só que eu sentia a falta de uma sequência, não entendia o porquê que cada domingo era uma palavra.
E eu queria sequencial, eu queria que alguém me ensinasse de Gênesis e Apocalipse, sabe? Pensei que ia ter um ancião me ensinando, assim, o que significava cada versículo. Tipo aquele professor de Isaías. Como era o nome dele? Ai, esqueci agora. Reverendo Osmir? É, o Osmir. Imagina o Osmir me ensinando cada versículo de Gênesis e Apocalipse. Eu pensei que ia ser assim. Chegar na escola dominical, o Nicodemos ia estar lá para ela. Aí eu lembro Disposição. Aí a pastora falou assim, você pode começar a vir no domingo de manhã, que tem escola bíblica. Aí eu fui na escola bíblica, mas também não eram conversas com adolescentes, assim, com jovens. Tinha um versículo bíblico, mas era um tema, né, não era uma exposição bíblica. Era sobre um tema. E aí eu falei, não, eu quero alguma coisa a mais. Aí foi o Betelino Jairo que falou assim, não, acho que o que você está querendo é fazer um seminário. Por que você não vai lá visitar? E aí eu fui, visitei o Senan, conheci. Aí eu falei, não, é isso mesmo, eu quero entender a palavra, eu quero destrinchar isso aqui, quero alguém que me ensine. E aí eu fui, e nossa, muita coisa, né? Eu fui aprendendo. Essa visão missionária veio totalmente de lá, eu nem sabia que existia missões, o que significava essa palavra. Então foi um discipulado, Betel, para mim. E claro, né? Um curso de teologia e um chamado. Foi de Deus. Que bom. E você, Lucas, de Minas para São Paulo, como que você caiu no Betel? Como é que aconteceu isso? Vai vendo, um caipirão de Minas Gerais vai parar lá na Mongólia do outro lado, hein? Mas então, eu fui para São Paulo já com um chamado missionário e eu fui para lá para me preparar, né? Fui para aí, né? Você está em São Paulo. E aí em São Paulo eu conheci do Betel e ouvi falar que o Betel tinha, além desse peso teológico, do ensino teológico, que é fundamental, importante, né, para os vocacionados, essa visão missiológica, né, no ensino teológico. Então, e aí ali eu tive a oportunidade de poder conhecer mais o Senhor, de poder aprender mais para essa vocação, o qual o Senhor me deu. Então, para mim foi essencial, né? Ali também foi onde eu fui conhecer bastante coisa sobre o desenvolvimento de projetos, né? A própria prática, né? Não só o Senan dava para a gente oportunidade de conhecer sobre diversas coisas do campo missionário, de pessoas que estavam no campo missionário, mas também as práticas que a gente tinha das igrejas, no presídio, né? Lá no Hospital de Hanseníase, né? Tudo isso assim foi formando a gente, né? Para aquilo que Deus nos deu como vocação. Então foi muito bom, né? A gente está, acho que, avançando na pergunta, mas mais ou menos assim. Qual a importância de se preparar para o ministério? E aí parece que você já respondeu o que mais marcou vocês no tempo do Betel. Então, qual é essa importância de se preparar e o que marcou? A importância eu acho que está em conhecer do Senhor, em ter ferramentas para poder ensinar pessoas o caminho, né, para fazer discípulos, né, para capacitar, para plantar a igreja, para treinar obreiros. Tudo isso a gente ganhou ali, né? Conhecimento teológico, uma base, bíblico, né, de né? fé, saber responder a tua fé. Justamente, a razão, né, da fé. Então, isso é muito importante. E o que mais marcou está aqui, ó. Olha aqui do meu lado aqui, ó. Conheci essa beleza aqui lá no... Pensei que ele ia falar até que Cristo seja formado em vós. Isso marcou muito. Porque a gente não vê, antes das partes românticas, eu vou falar essa parte até que Cristo seja formado em vós, que era o que a Durvalina sempre focava, né? É um slogan do Betel. E que a gente não vê isso em outros lugares, né? Acho que depois agora de uma caminhadinha de alguns anos, eu vejo quanto importante foi isso, né? De ter esse desejo de santidade, né? De santidade, não de testemunho vivo mesmo, né?
não de saber sobre a fé, mas de viver. viver isso. Foi muito marcante. Então, para a gente, isso era natural, porque pelo menos eu tinha só 2 anos de convertida. Então, para mim, eu pensei que todo cristão pensava assim. E aí depois eu fui vendo que não, que eu fui muito privilegiada e abençoada por Deus de começar a minha vida cristã já num terreno assim, com essa visão totalmente bíblica, né? Com o evangelho genuíno, de que até Cristo seja formado em vós, de vida, né? Não só de palavras. Então, eu vejo que foi um presente de Deus mesmo, né? Além, claro, do estudante que chegou no 2º semestre, falando, ai, sou, claro que Deus existe. Fala para mim, o Paulinho, onde que eu arrumaria uma mulher que ia para o deserto comigo, morar a menos 40 graus, numa tenda? Fala para mim. Só no Betel brasileiro, gente, só no Betel. Venha para o Betel, aqui você encontra mulheres de Deus, né? Entra na salinha de oração e orem juntos. Que bom. Como vocês se disporam em entender esse ministério atual? Como foi esse processo de entendimento? Eu lembro uma vez, eu nunca vou esquecer, eu orei com a Juliana, e ela falou, Deus falou que a gente vai para a Mongólia. Eu olhei assim, falei, nossa, eu orava tantos anos pela Mongólia, eu falava assim, meu Deus, será que é isso mesmo? E eu lembro que ela mostrou no mapa para mim, lá na sala de oração. E depois eu vi eles lá e falei, não, Deus falou mesmo. E o Lucas vai contar, mas ainda confirmou lá na salinha de oração mesmo, através de uma pessoa que estava orando conosco. Mas acho que o Lucas pode contar mais como que começou a história da Mongólia. Eu me converti nessa crise existencial e lendo a Bíblia, eu encontrei a vocação de Deus, né? E aí, então, no convívio com a igreja, vendo missionários e testemunhos de missionários, eu comecei a ver que tinha lugares, pessoas, povos que nunca escutaram de Jesus, né? E aí eu pensava assim, poxa, da onde o Senhor me tirou? A alegria que o Senhor me deu, satisfação de vida, plenitude de vida que o Senhor me deu. O que o Senhor falar para mim, eu vou. Eu quero ir onde ninguém quer ir. Porque o Senhor já me deu tudo que eu preciso, não tem mais nada nesse mundo. Esse sempre foi meu pensamento. Então, eu comecei a orar por missionários e a ler cartas de missionários. E então, lendo a carta de um missionário brasileiro que havia ido para a Mongólia, e ele não pôde ficar por um motivo, não lembro agora qual, mas ele pedia que Deus levantasse brasileiros, né? Levantasse da igreja brasileira missionários para ir para esse lugar que era tão estratégico, tão importante, né? Principalmente para o avanço do evangelho na janela menos alcançada do planeta. E aí, naquele momento, era como se Deus tivesse, como na conversão, né? Ele abraçado meu coração, assim, espremido, né? Com a sua presença. E eu sabia que era ali, né? Então, quando eu fui para São Paulo, quando eu fui para o seminário, eu já tinha isso no coração. Mas é que na época de seminário a gente questiona tudo, né? E eu estava assim na época que, não, essas manifestações, chamado de Deus, isso aí pode ter sido coisa da minha cabeça, né? E outra, na época eu estava tão envolvido com o sertão, né? Nas férias, né? Viajava para o sertão, nos projetos de plantação de igreja no sertão, e eu via tamanha necessidade no Brasil. Eu falava, não, o Brasil precisa de mais. Acho que isso era coisa da minha cabeça, vamos me doar aqui no Brasil mesmo. Mas aí, não sei se você lembra, a Durva convidou a mim e o Homero para fazer uma viagem transcultural com alunos do Betel. Mas aí, no meio do caminho, o Homero com a esposa ficaram grávidos, né, do primeiro menino, do Atos, e eles decidiram não ir mais. E aí ninguém queria ir também, né? Ninguém estava muito animado aí eu fiquei naquela, eu e Juliana. Falei, e agora? Né? E aí o interessante é que o lugar que a Durva pontuou que a gente poderia fazer a viagem era justamente para a Mongólia. E aí, no final, eu falei, Ju, e agora, né? Poxa, seria tão interessante, né? Porque era o lugar que eu tinha tanto no coração, que eu achava que Deus tinha me chamado para lá e tal. E a gente começou a orar por aquilo. E aí o Senhor disse no nosso coração, assim, ó, eu chamei, foi vocês para ir lá. Não chamei o Homero, não chamei ninguém do Betel.
Eu falei, mas não vai ser produtivo, não falo inglês, não falo muito menos Não, e na mongol. época a gente estava super apertado de Não tem recursos, devendo o dinheiro. Betel. Nossa, o recurso mensal nosso era assim, 20%, 30%. Mas Deus E fez um de milagre. maneira maravilhosa o Senhor nos levou na Mongólia lá em 2013. E uma brasileira que estava lá, uma das únicas brasileiras lá, traduziu a gente nas férias dela, nos levou para conhecer os povos nômades, né? Algumas famílias. Foi assim, para Deus confirmar mesmo, é aqui que eu quero que vocês estejam. Para mim também foi muito importante essa viagem de visão, né? Para eu poder aceitar, né? Não só para acompanhar o marido, mas porque Deus também me chamou para estar lá. Foi Então ali que foi Deus muito confirma para a especial. Ju, né? E bem, é Que isso, né? lindo. Muito, muito bom ouvir isso, até me emocionei, porque Deus vai confirmando no passo a passo, né? Vai. Eu sempre falo que o Senhor ele não pode mostrar tudo, senão a gente recua. Não aguenta. Não aguenta, né? Ele vai mostrando assim, passo a passo. Bom, pensando nessa vocação atual, como vocês entenderam, né? Bom que, assim, eu gostei dessa fala da Juliana, o chamado e a vocação, ela é pro casal, né? Então, fale um pouco desse trabalho atual. Como é que vocês estão trabalhando? Eu sei que agora vocês estão remoto, né? E para vocês falarem um pouco das perspectivas também para o futuro. Fale um pouco desse trabalho. E aí, já falando da perspectiva do futuro, está todo mundo querendo saber sobre o carro, que eu achei essa ideia fantástica. Eu acho que eu posso falar um pouquinho do que já passou e o Lucas pode pegar um pouquinho do futuro. Pode ser? Tá bom. Então, Pode. o primeiro ano na Mongólia, nós programamos o quê? Nós planejamos, né? Para o aprendizado da língua, né? Porque é uma cultura muito diferente. Então, a gente teria que chegar e aprender a língua, né? Geralmente é assim que os missionários são instruídos. Não se preocupar no primeiro momento com fazer discípulos, mas se preocupar em entender um pouco da cultura, que leva muito tempo, né? A língua, e se adaptar ali, né? Fomentar o desejo de continuar. O Lucas sempre fala que se a gente voltou, né, nesse tempo de pandemia, a gente está aqui ainda com muita vontade de voltar para a Mongólia, porque quem não sabe, a gente está no Brasil, né? Nós estamos esperando para voltar agora. Se a gente ainda quer voltar para lá e está super animado, é porque deu certo a primeira etapa. A gente fez a primeira etapa, né? Que foi de não perder o encanto pela cultura, porque tem uma estatística que diz que de 10 missionários que vão para o campo, se eu não me engano, depois o Lucas voltando aqui, ele pode falar, 8 voltam e 2 permanecem, se eu não me engano é isso, mas é uma discrepância, assim, né? Das pessoas que voltam do campo por falta de preparo, por N motivos, né? Então, acho que a gente, nessa primeira fase, foi isso, de conhecer um pouquinho da cultura, a gente aprendeu a língua um pouco, ainda tem muito que aprender, se aprofundar, porque não vem do latim a língua, né? É uma língua totalmente diferente, as letras são diferentes, são letras russas, não é da mesma raiz da nossa, né? Do latim, como a gente pode aprender, por exemplo, o espanhol, o inglês é mais fácil, né? Porque está ali na mesma raiz. A língua de lá é bem, bem difícil. Então, a gente passou por esses choques, né? Mas mesmo com esse primeiro momento que todo missionário enfrenta, né? Desse choque cultural, Deus ainda deu discípulos para a gente, acho que para, né, incentivar. Não, é isso mesmo, permanece aqui, porque se a gente está com Cristo, né, ele se manifesta, né? Então, a gente ainda tem testemunhos para contar, assim, de pessoas que quiseram saber de Jesus, que quiseram ouvir a gente. Acho que essa coisa que a gente aprendeu também no Betel, né? De vida, né? De transparecer com a sua vida, da gente colocar os nossos problemas, falar, vamos orar juntos. E assim foi que nós começamos lá com os vizinhos, né? Os vizinhos iam na nossa casa, a gente morou, na verdade, não foi numa casa, foi numa tenda mongol mesmo. Deus providenciou, assim, para a gente morar no meio do deserto de Gobi, numa tenda mongol, da forma como eles vivem lá. Eu acho que isso trouxe muito respeito, né? Eles nos ouviram por conta disso.
da gente ter se aculturado, a gente aprendeu muito isso no Betel, né? Da contextualização, Da contextualização. Né? Se Cristo se fez homem, né? Deus, o próprio Criador de todas as coisas se fez homem, né? Se contextualizou, vamos dizer assim, né? Porque nós não iríamos fazer isso, né? E eu acho que é um exemplo para nós também, né? E aí tem um outro detalhe que a gente gosta muito de observar, que uma coisa que marcou no nosso ensino missiológico é a questão da ponte que conecta as culturas, né? Que o Senhor deixou ali a sua lei no coração do homem, né? E tem uma conexão com Deus em toda a cultura. Mas aí eu acho que a principal delas, que talvez eu acho que o fator Melquisedeque nem menciona, é a nossa humanidade. Né? Se tem uma coisa que é comum a toda cultura, é o pecado. Né? Olha que sacada que o Senhor nos deu. Eu acho que todo lugar que a gente vai, o que conecta a gente às outras pessoas, não é a gente ser exemplo, entende? De moral e ética. Não, até porque a gente não é. Tem gente fora da igreja muito melhor do que nós. Mas é ser exemplo de alguém que se submete à graça de Deus, entende? De que é perdoado. De que precisa dela. Alguém que é pecador, a gente tem problema em casa, a gente é marido e mulher, dois homens, um homem e mulher, quer dizer, né? E com filhos, e tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem seus pecados, e os outros têm também, talvez, em níveis diferentes. Então, Deus usa todo esse pecado, toda essa salada para conectar com as outras pessoas, expressar nossa humanidade para as pessoas. Né? E mesmo do outro lado do mundo, os pecados são os mesmos. Justamente. As pessoas se conectam a gente, entende? Elas falam, nossa, mas eu sou parecido também. Você é ocidental, eu sou oriental, mas eu faço a mesma coisa, sinto a mesma coisa. Então, né? Que muito coisa bom. é essa? E assim, a gente tem muitas pessoas, né? Que vieram. Eu sempre falo assim, que a gente precisa estar no meio do povo, né? Não criar algo apático, reclusivo, né? Guetos. A gente precisa sociedade alternativa, porque é uma tendência religiosa, né? Tá no meio do povo para se permitir ser visto e a gente apontar para a solução. E a gente ainda foi um pouco, a gente não, né? Deus chamou a gente para estar no meio de um povo que não é fácil de estar, porque que ele vai falar agora do futuro, né? É trabalhar com os nômades. Então, eles são nômades, né? Eles mudam, vão de um lugar para o outro. Na vila onde a gente começou esse trabalho, é uma vila, chama Seminômade essa vila, né? Chama Vila dos Nômades. Vila dos Nômades. Eles não mudam lá, eles permanecem, mas eles recebem os nômades que moram nas montanhas no verão, que é na margem de um rio, né, perto de uma cidade que tem um centro assim com o mercado, né, uma cidade um pouco mais estruturada. Então, no verão, os nômades vêm e passam o verão lá na beira desse rio, porque a pastagem está ali boa para os animais, né? Então, foi muito estratégico de Deus que a gente foi vendo assim, nossa, olha onde Deus nos colocou. Mas a gente não quer trabalhar só no verão, que só são 2 meses, o resto tudo é inverno, são 10 de inverno. E aí que a gente está com esse projeto que você viu lá, né, o caminhão. Nosso projeto tem um nome Mongólia, a arma secreta de Deus, mas eu o chamaria de Nômades, a arma secreta de Deus. Por quê? Isso indica que a gente gostaria de investir a nossa vida aos povos nômades, às etnias nômades. Se a gente observar em toda a janela 10×40, né, de latitude, que é a janela menos alcançada do planeta, desde o norte da África, com os tuaregues, os beduínos no Oriente Médio, os mongóis, né, a norte da China, passando pela Mongólia e até na Sibéria, né, essa região menos alcançada do planeta é preenchida por essas etnias que eu citei agora, que são nômades ainda em 2021. Então, a Mongólia, por exemplo, tem 40% da população que ainda vive de maneira nômade ou seminômade. Pensa nisso. E eles têm características muito importantes para o avanço do evangelho. Eles vivem em tendas, eles migram de um lugar para o outro em busca de pastagem para os seus animais, e nessa migração eles têm contato com muitas outras famílias nômades, né? Eles aprendem língua com facilidade, eles são super receptivos, né? E outros, eles são resilientes. Essa é a principal característica. Enquanto nós, as pessoas de cidades, temos nos fechado
nesse gueto da cidade, e dificilmente temos disposição para ir para a zona rural, vamos dizer assim, para os lugares mais remotos, esse povo já tem disposição natural para ficar nesses lugares. Então, eu tenho sonhado em que, alcançando esses nômades, eles poderão ser uma ferramenta de Deus no avanço do evangelho nesses lugares mais remotos, que é os que são agora os lugares que ainda precisam ser alcançados, né? Então, a missiologia hoje, no geral, tem se voltado para as cidades, né? As igrejas têm se voltado para as cidades, para os grandes centros, né? E só que a gente está esquecendo de que ainda tem um grande número de pessoas vivendo remotamente no planeta, né? Indígenas, quilombolas, os próprios nômades, né? Então, eles precisam ser alcançados para Jesus voltar. Então, eu acredito que esse povo que ninguém está olhando, esse povo que ninguém dá nada, é a cara de Deus olhar para eles e falar assim, é vocês que vai cumprir com o restinho dessa obra aí. Me fez até lembrar o texto de Coríntios, né? Que Deus escolheu as coisas 1 Coríntios, capítulo 1. As loucas e as que não são, para confundir as que são. Que lindo! É demais. Eu falo para você, eu choro olhando esse texto aí, porque é nós, né? Cada um de nós. Quem somos nós? É verdade. Bom, que conselho vocês dariam para aqueles que estão começando a se preparar e para aqueles que estão saindo? Para que estão saindo do Betel? Os que estão chegando e os que estão saindo. Olha, acho que seriam alguns conselhos, mas primeiro crer, né? Permanece, não vai embora, os que estão chegando. Tem que crer para permanecer, não tem jeito. Né? Tem um coração como de uma criança, como Jesus nos orientou, né? Porque para crer, a gente precisa crer muitas vezes em coisas que para nós adultos seria um absurdo. Né? Então a gente precisa crer para Deus nos levar a lugares que a gente acredita que seria impossível, para Deus prover recursos que seria impossível, para Deus transformar nosso caráter, que muitas vezes é impossível, para Deus, enfim, nos capacitar em coisas que seriam impossíveis. Pensa, eu caipira desse jeito, não falo nem português direito, penso quanto isso na minha cabeça, 10 anos atrás, era impossível aprender uma outra língua. E nesse tempo eu já aprendi espanhol, inglês e agora mongol. Nem imaginava que eu ia aprender estudo de língua. E Deus vai capacitando a nossa limitação, Ele vai, pelo poder do Espírito Santo, nos dando toda a ferramenta. Então, a primeira coisa é crer, né? E eu acho que o preparo, né? Não se preocupe em fazer as coisas rápidas, né? O logo, né? Se preocupe em se preparar bem, né? Ser provado por Deus, né? Então, vamos dizer, se Deus te chamar para ir para um campo transcultural, né, faça um trabalho missionário aqui no Brasil, vá plantar igreja aqui no Brasil, fazer discípulo aqui no Brasil, experimenta culturas diferentes aqui no Brasil, né, seja experimentado por Deus, porque isso vai nos ajudar. Na época eu não entendia antes, né, eu achava que eu tinha que ir logo, né, e o Senhor, pela sua graça, me segurou aqui, eu demorei 12 anos para pisar no campo missionário, né. E hoje eu olho para trás e eu vejo que importância foi eu ter experiência na minha própria cultura, ser experimentado na minha própria cultura, porque isso me tornou resiliente, eu passei por diversos problemas e de dificuldades, desafios de fé na minha própria cultura. Então isso me ajudou a saber quem Deus é, o que Deus pode fazer lá na outra cultura, em lugar que ninguém poderia me ajudar, né? Ver Deus fazendo e provendo e cuidando em outros lugares também. Então, isso é muito bom, ajuda a gente a ser resiliente, eu acho. Então, preparo é muito importante também. Ju, você quer falar? Acho que para quem está saindo, é esperar a orientação de Deus, né? Para você ir com convicção, que o que faz você permanecer é a convicção que você tem. Verdade, de que você foi chamado, que você foi orientado, né, por Deus, o local, a forma, né? Deus, ele continua falando com seus filhos, né? Então, buscar essa orientação do Espírito mesmo, que é ela que vai fazer a gente permanecer. Bom, nós já estamos finalizando a nossa entrevista e eu fiquei tão alegre de ouvir tudo isso, né? E de ver a dependência, de ver o passo a passo.
de saber que no reino de Deus nós temos um rei e ele trabalha como ele quer, né? É difícil para a gente, né? Porque a gente tem parece que a gente quer estar no controle da situação e no reino de Deus não funciona assim, né? É no tempo dele, no passo a passo, e ele vai mostrando devagar para nós. E eu fico muito honrada de fazer parte dessa história como mais uma dentro do Betel brasileiro, né? Lindo, e que esse vídeo chegue a muitos, chegue à igreja brasileira, chegue à igreja do Nordeste. Nós temos esse canal do CTMIB para divulgar isso. E eu queria saber de vocês, tem algo que não foi perguntado, que vocês falam, olha, isso daqui eu preciso dizer. Acho que não. Hein, Ju? A Juliana tá Não, com uma que cara... sempre... Ai, teria que passar um café, fazer um encontro. A Ju já virou mineira, tá ligado, né? Vamos passar um café, né? Proseia mais um pouquinho. Mas vai estar fácil. Semana que vem vocês vão estar em São Paulo e as portas estão abertas. Olha, muito bom estar. Mas eu quero que venha mesmo, a gente pode conversar, tá? Bom, esse é o Betel brasileiro, né? Nós somos do canal CTMIB e hoje, com muita alegria, entrevistamos nossos ex-alunos aqui de São Paulo. Juliana e Lucas Oliveira são missionários da APMT e da CRU Brasil, trabalham com os povos mongols, povos nômades, num lugar de montanhas, onde chega a menos 40 graus, e eles, toda a sua família, mais 3 filhinhos lindos, né, estão fazendo parte do reino de Deus, gente que faz a diferença no reino. Nós louvamos a Deus por esse momento. Muito obrigada, Juliana, muito obrigada, Lucas, por essa disposição de estar nos falando nesse dia. Deus abençoe, guarde vocês, continue usando. E eu sou Ana Paula, trabalho para o Betel Brasileiro e desejo de verdade que esse vídeo chegue à igreja brasileira nesse novo desafio que esse casal tem de montar esse caminhão para atender... Como? A igreja sobre rodas, a igreja aos nômades. A igreja sobre rodas é muito desafiador e eu tenho certeza que Deus vai levantar a igreja para abençoar esse projeto, para a glória dele. Amém. Obrigada, meus queridos. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Paulinha. Mais. Amor, a gente ama você, viu? Eu também amo vocês. Um beijo para todos os betelinos que estão ouvindo ou para os que estão pensando em se tornar. Larga tudo e vem. Aê, vem você também. Fazer diferença no reino.